láctea, né? E vão transferir para a próxima fabricação e que vai garantir a qualidade, né? As regiões que foram caracterizadas como produtoras de queijo artesanal, elas, na verdade, para se chegar nelas, nós fizemos um levantamento em todo o estado de Minas Gerais. Para surpresa nossa da Emater, nós identificamos que o queijo artesanal é produzido em todo o estado. Nós chegamos a listar 30 mil produtores de queijo artesanal no estado. Para se fechar as regiões, primeiro a gente viu a questão, por exemplo, o queijo do Cerro. Até onde vai a produção do queijo do Cerro? Nós partimos do ponto central, que é o município do Cerro, aí nós vimos qual que é a vegetação predominante, a altitude do cerro, a temperatura média anual, né? Nós fizemos o levantamento edafoclimático e fomos expandindo o processo de produção enquanto ele era igual, como é que se fazia. A partir do momento que você foi distanciando do centro do cerro, aí você começa a ter alterações no processo de produção. Ao invés de usar pingo para fazer o queijo, já se começa a usar rala, ou muitas vezes não se usa nem pingo nem rala, aí começa a ser um queijo de coalho. O modo de fazer queijos artesanais de Minas é essencialmente o mesmo, com especificidades e dinâmicas próprias das ricas tradições alimentares. Em todas elas, a fazenda tem uma certa autossuficiência, onde o queijo é o produto que une os fazeres. Tem um ditado que fazenda que não faz queijo, até os cachorros é magro, né? Porque isso é um ditado e é certo, porque até a vaca nos dá o queijo, né? Dá o leite, dá o queijo, dá o soro. Do soro engorda cachorro, engorda porco, a galinha. O queijo anima a fazenda. A fazenda tem que ter o queijo. Porque se não tiver queijo, não é fazenda. Tem que ter o queijo na fazenda, né? Fazenda sem fazer queijo, fica nem casa de velório, fica até triste. O certo é que em todas as regiões ele é produto do trabalho artesanal, é atividade familiar, é importante para a economia local e cria instrumentos de preservação e de permanência em associações de produtores, ONGs, movimentos de cultura alimentar, reconhecimento popular e registro como tradição. O ambiente de elaboração do queijo, né, as queijarias, são um verdadeiro santuário do queijo. Para quem entende, para quem vai a fundo no processo de fazer, sabe que aquele que entrou ali para fazer o queijo, ele vai como se fosse cumprir um ritual. Ele se lava, ele se prepara, ele sabe que ele não pode estar se tumultuando, que outras pessoas não podem entrar. O queijo dele é uma cerimônia. O queijo dele, vocês vão observar, já observaram, ele é o alimento principal do próprio produtor e da sua família. Aqui eles misturam o queijo, tem que estar na mesa, no café da manhã, no almoço e na janta. Ele é muito mais valorizado, muito mais importante do que uma carne de primeira. O saber fazer o queijo dentro das 4 regiões caracterizadas é um fato interessantíssimo. Durante o diagnóstico, o levantamento que nós fizemos, a gente percebeu diferenças no modo de fazer o queijo do Cerro com o modo de fazer o queijo da canastra, do queijo do Cerrado, do queijo do Araxá. Por exemplo, o queijo produzido no Cerro, ele não é feito a desforagem utilizando o pano para a prensagem do queijo. Essa característica ela aparece lá na Serra da Canastra, onde a dessora se utiliza o pano para que você tenha um queijo que ele é menos úmido do que o queijo do Cerro. No modo de fazer, por exemplo, a identificação da participação da mulher nas regiões da Canastra, na região do Alto Paranaíba e do Araxá, é maior historicamente, dentro do levantamento que a gente fez, do que no Cerro. Uma outra característica é o consumo do queijo, o modo de consumir nessas regiões. Enquanto que na Serra da Canastra há uma tendência de se consumir o queijo mais maturado, na região do Cerro esse queijo é consumido mais verde, é um queijo novo. Pra gente aqui, o nosso queijo começa ali, lá no pasto, lá, né? É a alimentação da vaca. Então você tem que ter um leite de qualidade,
Aí começa lá na ordenha. E depois desse leite de qualidade, os processos são básicos, né? É coagulação. Você deve começar o processo de coagulação com 90 minutos no máximo após o começo da ordenha, você já tem que botar o coalho. Normalmente com 40, 50 minutos a gente faz a corta, né? Corta o queijo ali, né? Faz a dessoragem, né? E depois é informado, faz uma prensagem manual, né? Tudo é manual. Faz a salga, que é a salga seco, que a gente põe só em cima do queijo, né? Isso é feito de manhã, à tarde, esse queijo é virado. A gente vira ele de posição, salga o outro lado. E aí depois aí já a parte de cura. Virar todo dia, de manhã e de tarde, né? Até lavar quase que todo dia. O queijo gosta muito de água. Mas o processo básico é isso, não tem segredo. Leis protegem e regulamentam a fatura. Produtores se adaptam a formas higiênicas e seguras de produção. Ambos criam formas de controle de qualidade do produto, como a denominação de origem controlada e o credenciamento de produtores por órgãos estatais de extensão rural e de controle sanitário de produtos de origem animal. É assim que se protege e se dinamiza uma tradição. O registro do queijo, do modo de fazer o queijo artesanal mineiro, é um reconhecimento de todo esse processo histórico da sua construção na história de Minas Gerais. O registro do queijo artesanal de Minas Gerais, né, como um bem imaterial cultural, isso é importantíssimo para o produtor de queijo. A partir do momento que for reconhecido como um bem cultural, o processo de produção desse queijo artesanal, isso com certeza agrega valor. Isso com certeza faz com que o produtor tenha orgulho de produzir aquele produto. Ele vai identificar a história dele com a história daquele produto. Às vezes a gente vai em algumas feiras, o pessoal pergunta onde que é a barraca dos mineiros, porque mineiro é queijo. Aí a gente sente que o produto da gente está sendo valorizado, né? Está sendo reconhecido. Você vem a Minas Gerais, é lógico que você quer levar, ou quer conhecer, ou quer experimentar uma coisa típica daqui. E o que a gente tem, todo mundo sabe, o Brasil todo sabe que a gente tem de típico queijo. Queijo artesanal de Minas Gerais, do Cerro, da Canastra, da Serra do Salitre, de Araxá, do sul de Minas. Produto vivo, artefato da rica tradição mineira, instrumento identitário da mineiridade, saber fazer de homens e de mulheres enraizados, motor de uma economia local importante, produto de um território de cultura rural em permanência. Queijo artesanal de Minas Gerais, patrimônio cultural do Brasil.